E aí, galega? Vamos lá pra casa? Eu preparei uma feijoada pra você no capricho. Foi. Botei uma carninha de porco. Tem um vinho doce lá, ó. Coisa... Que moleque De tardezinha deu uma voltinha na minha Monark que eu montei a Monark. Coisa linda, viu? Misericórdia. Bora lá pra casa, mano. Não. Eu baixei um aplicativo que chama da Shei. E disse que você... Você juntar, ganha uns pontos. Tá lá. É todo pra você, meu amor. Vamos lá pra casa, mano. Mas você tem cartão? Eu tenho do SUS. Tá no meu nome, a mulher me deu. Serve não?